Fala, turma. Falar aqui do HGRE, faz um tempinho que eu não falo a respeito do fundo. É, até pelo fato de eu não gostar muito do segmento de lajes, mas tenho que me comprometer a trazer todos os tipos de fundos que nós temos. Então, pretendo trazer mais a respeito do segmento do HGRE. Até a gente pode fazer uma comparação. Eu vou falar mais a respeito disso no decorrer do vídeo, mais ao final do vídeo. Se ainda vai compensar para os fundos de lajes, os brutos, JSRE, HGRE, BSR, PVBI, se vai valer a pena eles seguirem na pegada que eles estão indo, né? Que é só ter lajes em carteira e tudo mais. Mas eu falo mais à frente sobre isso, tá? Espero não esquecer, para falar a respeito disso. Vamos lá. O resultado aqui do fundo, de 1,06, lembrando, esse relatório é de julho, agosto, agora setembro veio um novo resultado, novo relatório. Vou falar de novo ainda esse mês, semana que vem provavelmente eu gravo de novo para falar do HGRE. Né? Patrimônio de 1,8 bi, valor de mercado de 1,3. A gente vê que ele segue bem descontado. Isso aqui é praticamente a mesma coisa que ele estava sendo negociado em 2023. Até havia um pouquinho de desconto maior lá, mas a gente vê que a vacância aqui foi diminuindo, né? A vacância aqui está em 10%, então ela vem diminuindo, era de 17%, 18%, só que ainda parece que não passa uma confiança as pessoas adquirirem. Claro, Selic está a 15% há bastante tempo, subindo, perdão, a 2 dígitos, chegando aos 15%, isso acaba atrapalhando também, mas a gente vê outros fundos imobiliários, de logístico principalmente, que está vindo recuperando bem a cota. Né? Que o resultado do fundo, a venda que eles estão receberam, né, a sétima parcela da venda do imóvel aqui de aproximadamente 0,1, é uma multa rescisória aqui pelo recebimento, uma multa pelo recebimento da saída antecipada. Antes de eu falar da movimentação do mês aqui, vamos dar uma olhada nessas 3 vendas que o fundo fez. O ativo transatlântico, eu trouxe um dado aqui, talvez vocês já viram isso em outro lugar, mas ainda assim vou trazer aqui. Como é importante essa questão de reciclagem que a gente fala, né? Eu falo bastante. Eu sei que tem quem gosta dos fundos passivos, mas eu acho que há um limite para carregar um imóvel, certo? E a gente vê nesses 3 imóveis aqui do fundo, do HGRE. Claro que isso aqui pode ser exceção, claro que são coisas pontuais, a gente tem que olhar o contexto, entendo isso tudo também, mas vamos dar uma olhadinha nesses 3 imóveis, o resultado que eles trouxeram para o cotista. Quem tinha esse fundo desde 2009, com essas vendas aqui, não fez dinheiro, né? Acabou perdendo para a inflação, né? Então dá uma olhada aqui, ó, que foi feito a venda no conjunto, que representa aqui 526 metros quadrados no ABL por 3,3 milhões. O imóvel foi adquirido em 2009, com todos os custos e tudo mais, ele gastou 2 milhões, o HGRE 429 mil, equivalente a 4 mil reais. Né? E o preço é 35% superior ao valor investido e 47% superior ao laudo do imóvel. A venda aqui no regime de lucro de caixa, deixa eu deixar isso já separado, peraí. Lucro de caixa aqui de 870 mil, equivalente a 0,07. Percebe que a tira é baixíssima, 5%. Eu tinha marcado aqui e acabou saindo. A inflação no período aqui, ela foi de 149% nesse mesmo período aqui, 2009 para 2025. Então percebe que o fundo ele vendeu o imóvel a 35% superior ao que o valor que ele pagou. É um imóvel que o fundo perdeu dinheiro. Né? A gente vem para um outro relatório aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Imóvel adquirido em 2018, preço de aquisição, custo de benfeitoria 52 milhões, ou 17 mil metros quadrados. Contrapartida, o imóvel foi vendido aqui por 68, equivalente a 23 mil. O preço da venda é 29%, superior ao valor investido, e 15% ao laudo. Inflação, 44%. Também perdeu para a inflação, né? Imóvel que não é nem tão antigo, 2018. Regime de lucro de caixa aqui, 15 milhões, equivalente a 1,32 para distribuir a taxa interna de 10,8. A TIR baixa, também é uma TIR baixa. E a gente pega o outro imóvel que foi vendido aqui, lucro regime de caixa, o ativo Curitiba, né? O imóvel foi adquirido em 2012, custo de aquisição, benfeitorias 24 milhões, equivalente a 2 mil. A venda aqui por 43, equivalente a 4.700. Aí tem as formas de pagamentos, lucro de caixa aqui, fruto da venda de 18 milhões, equivalente a 1,58. Percebe que o fundo está acumulando um bom dinheiro para distribuir. Inclusive, há 2 meses atrás, distribuiu algo bem significativo, né? 2%, 2,3%, se comparar o valor que ele estava sendo negociado
É muita coisa, mas isso porque ele vem vendendo bastante coisa. E aí, pô, massa, eu tô recebendo. Se você é cotista desde 2009, tá ficando para trás aqui, tá? Em relação à inflação, falando ali do IPCA. O preço aqui é 75% superior ao valor investido e 12% é o laudo. A inflação aqui foi de 109, taxa interna de 15, tiro, né? Percebe que teve uma coisa em todos eles, em todas as vendas desses imóveis teve algo em comum. Todos eles venderam, além da inflação, perderam pela inflação, mas positivamente, todos eles foram vendidos acima do que foi feito no laudo do ano anterior. Então, o laudo calculou um preço, eles venderam 12%, 18%, 20%, 30% acima do laudo. Então, tem esse lado positivo. Para quem se prende ao VP dos fundos, não pode se prender, né? Os fundos de tijolos. Tem que analisar o imóvel, de todo o fluxo de caixa, etc. E comparar com as taxas, né, que nós temos, as NTNBs, e aí fazer uma conta. E ainda assim, muitas vezes, pode não funcionar, porque muitas vezes o imóvel pode ser vendido bem acima. Só que nesses casos aqui a gente vê que o HGRI ele se desfez dos imóveis, está buscando girar os imóveis, trazer um rendimento extra para o cotista, mas aqui, de fato, o cotista que está no fundo desde 2009, 2010, que entrou lá, vou manter e tal, não se desfez do fundo, porque 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 15, 16, que começa a ter mais fundos, 18 tem uma pancada de fundo que surge. Era uma coisa assim, a base de cotistas em 2009, 10, 11 era ridículo, né? A base de investidores, os fundos imobiliários. Então muita coisa evoluiu. Mas as lajes depois da pandemia parece que ficaram bem para trás e não conseguem se recuperar. Claro que a gente tem essa questão da taxa de juros a 2 dígitos há bastante tempo, isso influencia também. Mas eu vejo que era isso que eu queria falar no início do vídeo aqui, que eu cortei para falar agora. Eu vejo que eu não sei se as lajes, de fato, elas vão poder ficar do jeito que estão, seja o HGRE, o JSE, enfim, os fundos que vocês conhecem de lajes que fazem o padrão aqui. Comprar e alugar, comprar e alugar. FANT, TEMP 11 ali, FATN 11, né? Eles têm uma estrutura um pouquinho diferente, né? Mas falando desses grandes aqui de lajes, eu acho que eles vão ter que mudar a forma e de repente virar fundos híbridos literalmente. Alguns já têm um mandato híbrido, mas virar de fato um fundo híbrido. Porque no início eu falei que vem duas questões aqui que eu quis me referir no início. Essa é a primeira. As lajes bancárias, os fundos de bancos, segmento bancário, muita coisa passando na cabeça aqui, tentando não perder o fio da meada. As agências bancárias, os fundos que surgiram com foco em agências bancárias em 2011, 2012, o que aconteceu? Era um plano sensacional, contratos atípicos, fundos passivos, para longo prazo. Era aquela coisa que todo mundo quer. Acontece que veio a pandemia, surgiram bancos digitais e fez com que muitos fundos começassem a olhar se ainda valia a pena ter agências ou não. E algumas agências, conforme os contratos foram encerrando, não quiseram mais renovar, foram vendendo, não renovando mais. RBVA, TVIR e outros fundos aí de agências estão tendo que se rebolar, se reinventar. O RBVA vai se reinventando desde 2018, virou gestão ativa e começou a reciclar. Inclusive, alguns imóveis que não foram vendidos, continuam no portfólio, foram locados para renda para supermercados, foram locados ali para academias, foram locados para empresas do ramo de construção, para expor seus materiais, né, pisos, porcelanatos, rede de pilates. Então eles tiveram que mudar. E a mesma coisa aqui, eu vejo que talvez as lajes vão ter que fazer o mesmo. De repente, fazer diferente, né? Eles estão fazendo aquela pegada de locar, o PVB11 está testando isso lá, de locar os seus imóveis prontos e vem funcionando, né? O FANT e o TEMP ali, eles fazem isso e agiliza bastante a locação. Mas ainda assim, eu acho que para esses fundos aqui gerarem um interesse maior dos cotistas, eles vão precisar modificar os seus imóveis. Não dá só para ficar com lajes, como eles são hoje. De repente se tornar um fundo híbrido e ir para frente, como faz o KNRI, como faz o ALZR. O gestor do ALZR mesmo disse numa entrevista no mês passado, ou retrasado, que ele não pretende mais adquirir lajes para o portfólio. Isso já é um sinal, né, bem claro, do segmento. Ele está indo para o data center. E aí que eu quero chegar naquele outro ponto
que eu quis falar no início desse vídeo. Por isso eu fiz uma breve confusão aí na cabeça, é muita coisa para falar e lembrar. Lá nos Estados Unidos, saiu um relatório, eu compartilhei lá no meu grupo fechado, eu não tenho mais o relatório aqui, mas saiu um relatório onde mostrava que estão construindo mais data center em relação a edifícios comerciais. Quer dizer, a construção de edifícios estava aqui, as de data center estavam aqui. E nos últimos anos elas estão fazendo uma conversão. Elas estão vindo assim, encostando. E aí o que acontece? Há menos interesse em lajes e mais interesse em data center. O Brasil já tem notícias que saíram que o Brasil aí provavelmente vai acomodar muito data center por aqui. Não vou entrar na questão dos custos que isso gera, quantidade de energia que consome, etc. É uma coisa que vem para ficar. Né? Demissão ali da galera no PVBI 11, vejo o que aconteceu, muita gente falando porque sistema híbrido de trabalho no home office não estava funcionando, por isso a demissão. Mas tem outros falando também que muito vem por causa da inteligência artificial, que está substituindo alguns afazeres ali do pessoal. Então, assim, eu entendo que talvez as lajes, para crescer, para trazer retorno para o cotista, elas vão ter que se recuperar. Porque olha só, mais uma vez eu vou reforçar, não adianta vocês pensarem assim, é longo prazo. Quem comprou longo prazo HGRE está perdendo dinheiro, mesmo reinvestindo 100%, está perdendo dinheiro. Claro que você não vai ter só o HGRE em carteira, você vai ter outros fundos imobiliários em carteira, outros ativos, mas falando só dos fundos, né? Você vai ter outros ativos, outras classes de investimento, quer dizer, mas você vai ter só outros fundos, mas ainda assim, né, não dá para deixar em um ativo ali que não traz retorno. Então, para se tornar interessante, eu acredito muito que os gestores vão ter que rever essa questão da forma ali como eles trabalham. Né? Aqui tem questão de locação, entrada, saindo dos locatários, tá? A vacância está em 10, mas ela vai subir já em agosto, o próximo relatório já deve estar em 10,6 se não houver novas locações nesse período, desse relatório para o próximo. Né? Teve rescisão, alavancagem do fundo 2,6, bem controladinha, bem tranquila, receita de locação, 0,88, as despesas bem tranquilas aqui, reserva acumulada, tem uma reserva aqui bem significativa há mais tempo, chegou a 3,73, 1,98 agora, o fundo vai seguir distribuindo provavelmente o que vem pagando agora por um bom tempo. Os passivos aqui em 48 milhões, então a gente vê que tem parcelas a receber, boa parte disso aqui vai ser distribuído em lucro, né? Uma parte disso aqui, a outra parte fica o fundo, 65 em renda fixa, assim, CRI conversível, 17 em LCI, então assim, tranquilo para isso aqui, não incomoda. A gente vê até que os 5% aqui que o fundo retém é uma retenção bem tranquila, aliás, é uma retenção que já dá conta de pagar os 4 milhões e meio desse ano, paga aí em torno de 5 milhões, 4 milhões e meio, 5 milhões para o ano que vem, quer dizer, a metade praticamente do que ele tem para pagar, então assim, né, retém bem tranquilo. Aqui a gente vê a questão de locação por inquilino, ainda tem uma concentração significativa, talvez é outro motivo que faz com que os cotistas, os investidores não se animem tanto, como disse, tem a questão da Selic. A gente vai ver se essas questões que a gente levanta, que eu levanto aqui, em relação à concentração de inquilino, se de fato é isso, ou se de fato é a Selic, porque a Selic quando cair para 10%, digamos, eu imagino que o próprio HGRE, apesar dessa concentração aqui de locatário, ele tende a se recuperar mais. Mas vamos ver se ele chega ao valor patrimonial. Porque lá em 23, 24, teve muito fundo que conseguiu fazer emissão quando a Selic ficava indicando queda, reunião atrás de reunião do cupom e queda. Então o mercado se animou bastante. Fundos de galpões, shoppings saíram fazendo emissão. HGRE, JSRE, BRCR não conseguiram. Tinha um desconto muito significativo, não animou o mercado e não conseguiram fazer emissões. Então, no caso do HGRE, não é um problema, né? Ele tem caixa ali para pagar o que tem para pagar. Bastaria dizer assim, vamos tornar isso aqui um fundo passivo, locamos, renovamos os contratos, se o mercado aquecer e a demanda por locação for muito grande, ótimo, a gente consegue subir o preço e tudo mais. Né? Acho que talvez esse é um dos caminhos, ou o fundo dizer, não, vamos virar uma gestão mais híbrida, híbrida na verdade, e vamos trazer aqui a nossa ideia para trazer aqui para dentro para outros imóveis. Né? Isso sou eu aqui viajando na ideia, para esses fundos de lajes, que eu acho que é o que deveria acontecer.
para se tornarem atrativos. Investimento de contratos aqui, né? É outra coisa que pode estar pesando, para 27%, 47% vence. E aí nós temos aqui os imóveis com maior vacância, 50%, 42%, aqui só tem 5% de participação, né? Mas aqui tem 100%, 50%. Classificação nota A e B, só que esses dois ativos aqui estão para locação, então tem locação já encaminhada. Essa locação aqui, essa vacância de 41 e 42, ela vai diminuir aqui, né? Guaíba para 36, o Jatobá aqui para 33. Ela vai cair. E aqui o fundo ele falou, né, que após a aprovação aqui no SARI 11, que eles tinham cotas, o SARI 11 ele já se desfez de uma parte das cotas, e a outra parte ele vai fazer aqui quando for de fato lá para dentro do BTLG, então o fundo vai se desfazer do restante aqui que ficou de cotas do Série 11, né? Bem pouca coisa aqui dentro. Eles falam aqui que geraram um lucro e tal, mas não informam nada aqui no relatório a respeito disso, quanto gerou de fato de algo interessante aqui, de valores para o cotista, que pode ser, né? Enfim, né? Esse é o resumão que nós temos para as lajes, e é o que nós temos aí para o mercado, né? Aliás, é o que nós temos as lajes no HGRE, que vem fazendo um trabalho assim, de certa forma interessante. A gente vê o PVB 11 com uma vacância maior, mas tem que lembrar que lá entrou recentemente um imóvel novo, isso também pesou, tá? Mas é isso que nós temos, né? E se você está meio que perdido aí, não sabe o que comprar, o que, eu tenho esse relatório aqui, relatório bem explicativo, bem fácil de entender, tá? Resumi aqui vários fundos imobiliários, são 25, dos mais conservadores aos mais arriscados, menos arriscados, o agro, o fiagro. Tem lajes lá dentro, eu posso não gostar do segmento, mas eu reconheço a importância para quem quer de fato ter um pedacinho do patrimônio em cada segmento. Então tem lajes lá dentro também, tá? Não é o HGRE, mas são outros dois fundos de lajes que eu vejo que estão lá dentro e eu explico por que eu coloquei eles lá dentro, tá? Então é um relatório que custa R$ 29,90. Se você quiser comprar, o link está na descrição desse vídeo, assim como na descrição aqui do meu canal. Só para finalizar, lembra aqui de curtir o vídeo para acelerar aqui também o crescimento do meu canal, tá bom?